Bora cuidar da sua vida! Afinal, quem cuida da sua vida e não da do outro é muito mais feliz. E vamos combinar que gente feliz não dá trabalho? Seja muito bem-vinda, muito prazer. Eu sou a Catita Kodama, especialista em liderança feminina e eu liberto empresárias do medo de falar em público. Chegando então ao segundo episódio da série 40 Dias de Fé, que é baseada na história de Moisés, um grande herói da fé que nos ensina muito e passou aí 40 dias em várias situações que nos ensinam e nos ajudam a enxergar a nossa vida de uma forma diferente. Então, bora! Vamos lá que esse episódio aqui, ele já vai para a fase adulta de Moisés. No primeiro nós contamos como que Moisés nasceu, em que situação, em que ambiente que ele nasceu, como que foi toda essa questão dele, da identidade dele e tudo mais. E agora a gente já vai chegar aí na fase adulta. Bora lá? Vamos lá! Então, o que acontece na fase adulta? Certo dia, ele estava ali num lugar onde tinham alguns hebreus trabalhando e aí ele sentiu ali, descobriu o quanto que isso era árduo e exaustivo para esses hebreus. Então foi quando assim ele se deparou com uma cena que ele ficou um tanto quanto assustado, que foi um egípcio espancando um hebreu indefeso. E aí ele viu que não tinha ninguém olhando, né? Deu aquela olhadinha para os lados. O que que ele fez? Ele matou o egípcio. Sim, gente, ele matou o egípcio, cometeu um crime e escondeu esse egípcio na areia. E aí, eu quero aí abrir um parênteses de uma reflexão que eu fiz nesse trecho da história. Moisés, ele não sabia, nesse momento ele não sabia que ele era hebreu. Ele foi criado ali, como eu contei no primeiro episódio, ele foi criado numa família egípcia, ele foi amamentado pela mãe e tal, mas aí logo que ela viu que já, enfim, já estava no momento ali, ela pegou e entregou o filho para a filha de Faraó. Então, ele não sabia ainda que ele era hebreu. Só que dentro dele, ele sentiu algo que incomodou. E aí conectou ele ao seu povo, aos seus ancestrais. E aí que pode ter, sim, despertado essa ira, essa coisa toda nele que fez com que ele cometesse esse crime de tirar a vida de alguém. Lógico que isso não se justifica de maneira alguma, tá, gente? Lembrando que todo esse parênteses que eu tô abrindo é uma reflexão minha, uma opinião minha sobre esse trecho da história que eu identifiquei vendo e lendo aqui, tá bom? Não tem nada escrito aqui na Bíblia que certifique isso. É algo que eu acabei, né, tendo aí como conclusão, beleza? Então vou voltar ali para a história e aí no dia seguinte vamos lá para Êxodo, capítulo 2, versículo 13. Bora lá. No versículo 13 conta que no dia seguinte voltou no momento em que dois hebreus estavam brigando. E aí Moisés disse ao agressor: "Por que feres o teu próximo?" E aí, lá no versículo 14, o hebreu replica pro Moisés, ele responde, né? Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem um egípcio? Aí o Moisés, quando escutou isso, ele falou, e agora? Ele ficou com medo e deduziu. Com certeza o fato é já de conhecimento público. E aí, o que ele fez? Ele fugiu. Fugiu e realmente o faraó se deu conta, né? Ele acabou ficando sabendo do episódio, do que tinha acontecido e mandou matar Moisés. Só que Moisés já tinha fugido e ele foi para Midian, uma terra ali, lógico, longe do Egito, e ele foi lá se esconder e acabou parando lá em Midian. Chegando lá em Midian, Moisés acabou conhecendo uma família que era de Jetro, que tinha 7 filhas, e acabou que uma das filhas, a Zípora, veio a ser a sua esposa. Ele se casou com a Zípora e teve um filho, um menino chamado Gerson. E aqui nós vemos mais uma quebra de identidade de Moisés, porque lembra do começo da história? Nasceu numa família de hebreus, foi criado por uma família egípcia, fugiu, foi para Midian, se casou com uma mulher midianita e com ela teve um filho. E aí lembra quando eu falei daquilo que eu tirei como conclusão do homem que ele havia matado? Que mesmo ele se distanciando
das suas raízes, da sua essência, dentro dele algo grita, algo fala mais alto, que é aquilo que está dentro da gente. Por mais que a gente se distancie muitas vezes das nossas raízes, da nossa essência, de quem nós somos, isso está dentro da gente. Isso a gente não consegue tirar de jeito nenhum. Tá aqui, tá enraizado. E essa história que se passou aí, que eu falei rapidamente, muito tempo se passou, tá, gente? A ponto de aquele rei, o faraó, que mandou matar Moisés, ele morreu, tá? E aí, durante todo esse reinado dele, durante todo o governo dele, o povo israelita foi feito escravo. Lembra que o povo já estava lá sofrendo e tal? E aí, o povo começou a clamar, a rogar, pedir por ajuda divina, estava sofrendo muito, a ponto de Deus, lá dos céus, escutar todo esse clamor desse povo. E aqui eu quero abrir mais um parênteses, porque com certeza esse povo reclamou muito, estava sofrendo muito, estava ali rogando, clamando, tal, por ajuda de Deus. Então eles se conectavam e ali no momento talvez de muito sofrimento, eles pediam ajuda a Deus a ponto de Deus escutar. E aí é uma reflexão que eu faço para mim, e aí pega para você se te ajudar de alguma forma, se realmente fizer sentido para você. Eu olho para mim e falo: o quanto será que eu estou mais reclamando do que realmente fazendo as minhas orações, me conectando com Deus e estando ali clamando por ajuda, pedindo para que Deus realmente me dê direcionamento, que Deus realmente esteja próximo de mim. Porque, gente, de verdade, reclamar, a gente passa, todo mundo passa por situações desafiadoras, por sofrimento, por problemas, enfim. Mas o quanto que a gente usa essas situações para nos aproximarmos de Deus, ao invés de ficar só reclamando. Que tal a gente começar a orar mais? Que tal a gente começar a clamar mais e pedir realmente ajuda de quem pode nos ajudar? E aí eu quero fazer um convite para você, se fizer sentido, beleza, se não fizer também, tá tudo certo. Começa a refletir um pouco o quanto que você tem reclamado, quanto você tem aí lamentado as situações desafiadoras que estão acontecendo na sua vida, ao invés de só ficar se lamentando e reclamando, que tal se colocar mais em oração, se aproximar mais de Deus? Faça esse exercício, para mim tem funcionado muito, tem me ajudado muito, e eu vou te falar, isso tem realmente trazido força para mim, para que eu possa aí enfrentar todos esses desafios que não são fáceis, mas nada é impossível se a gente tiver com Deus do nosso lado, segurando aqui na nossa mão. Eu espero de coração que essa história, essa série esteja fazendo sentido para a sua vida. Se de alguma forma ela te ajudou, te ensinou algo, já curte, compartilha com uma amiga, com alguém que você pensou durante a série aqui, o episódio, que você lembrou dessa pessoa, compartilha com essa pessoa. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque durante 40 dias eu vou colocar um episódio novo todo santo dia, e assim que eu subir o vídeo, você vai ser notificada para não ficar de fora. Bora cuidar da sua vida e até o próximo vídeo!